Hoje eu estou dando vazão a um antigo desejo, que é de usar esse espaço do meu canal de YouTube para análises literárias, para recomendar aí os livros que eu li, que estão por aqui, e atendendo o pedido que muitas pessoas me fazem de indicar livros. Então, passarei a fazê-lo a partir de hoje. E quero começar por indicar o livro que mais me ajudou a entender o advento da modernidade, que é esse aqui. A Crise da Consciência Europeia, 1680-1715, e que foi escrito pelo ensaísta e historiador francês Paul Hazard, nascido em 1878 e morto em 1940. É um livro que o colocará em contato com as grandes transformações vividas pela cultura europeia no final do século XVII, início do século XVIII. É o surgimento da modernidade. O autor nos põe em contato com todas as suas consequências práticas para os mais diferentes departamentos da vida humana, consequências revolucionárias, literalmente revolucionárias. A modernidade serviu de fundamento intelectual para a declaração de independência dos Estados Unidos, para a Revolução Francesa. Os efeitos são sentidos, de modo radical, profundo, nos dias de hoje. E, portanto, se nós queremos conhecer a história moderna, a história do século XXI, a história do século XX, nós temos que voltar para o final do século XVII, a fim de mergulharmos no mundo do século XVIII e mantermos contato com a alma racionalista. Sim, essa foi a grande marca do período. O homem sonhando a subjugar a natureza, regular as relações sociais, forjar modelos políticos e até mesmo chegar aos céus sem a mediação da revelação, tão somente usando a sua razão. É uma era obcecada com a liberdade. Liberdade de códigos morais apresentados como absolutos, mas que passaram a ser vistos como relativos. É uma era profundamente cientificista, em que se buscava, portanto, a evidência, a prova, e que acabou levando os seres humanos, usando os métodos dos laboratórios para os demais departamentos do pensamento humano, fazendo assim, portanto, com que surgisse uma alma desencantada com a vida, pois o homem, a partir de então, passou a ver a natureza, a vida nesse planeta, apenas a partir das suas leis naturais que os homens procuravam tão ardentemente decifrar, perdendo aquele encanto produzido pela fé cristã, de um universo em que essas leis naturais estão aí para serem conhecidas. Nunca se esqueça que a ciência moderna começou com os cristãos, mas que eram ao mesmo tempo capazes de verem por trás dessas leis, e não apenas por trás dessas leis, por trás de cada rosa, de cada passarinho, de cada pôr do sol, sabe? Por trás do cheiro do mar, do brilho das estrelas, um ser infinito pessoal declarando o seu amor. Portanto, essa é a crítica que eu tenho a fazer sobre esse período da história da humanidade. Colhemos muitos frutos. Não há como deixar de celebrar o uso da razão, a busca pela liberdade, a entronização da ciência, a valorização das bênçãos temporais, sabe? De pensar em ser feliz nesta vida também, de recebê-la, portanto, com alegria, e também as críticas que foram feitas à igreja, com todo o seu arbítrio, com toda a sua imposição de normas, de visões de mundo que em não poucas ocasiões não teriam a aprovação do próprio Cristo. Eu gostaria de ler uma passagem desse livro que se encontra aqui na página 13, logo no prefácio. Olha só, é um parágrafo que nos ajuda a entender o que houve. Ele traça um contraste entre o homem, tal como foi até o século XVII, e tal como passou a ser
a partir da modernidade no século XVIII. Que contraste! Eu vejo uma nota de paixão no que ele diz. Que brusca transição! A hierarquia, a disciplina, a ordem que a autoridade se encarrega de garantir, os dogmas que regulam a vida com firmeza, eis o que os homens do século XVII amavam. A submissão, a autoridade, os dogmas, eis o que os homens do século XVIII, seus sucessores imediatos, detestam. Os primeiros são cristãos e os outros anticristãos. Os primeiros creem no direito divino e os outros no direito natural. Os primeiros vivem sem culpas numa sociedade dividida em classes desiguais, enquanto os segundos sonham com a igualdade. Qual é a crítica que eu tenho a fazer? Bom, eu diria que a modernidade deixou marcas profundas na minha vida. Em grande parte, eu a celebro e participo da sua perturbação. Só não consigo ir até onde esses homens foram. Quer dizer, viver no universo sem o encanto, conforme acabei de dizer, de um Deus que deixou pistas da sua existência na natureza. Viver sem o fundamento para os próprios valores morais da modernidade. Qual é o sentido da fraternité, da liberté, da igualité no mundo no qual o nosso início é impessoal e que caminhamos inexoravelmente para o tombo no não ser, para o fim da nossa personalidade. Com esse próprio planeta exposto à sua extinção, a queima de todos os arquivos, de todas as obras literárias, de toda a produção do espírito humano, sem ter ninguém do lado de fora do universo, ou do lado de fora do planeta, para no universo chorar. A Europa abriu mão da transcendência, abriu mão do que dá sentido para a vida humana. Como ser feliz nesta vida sem esperança de vida após a morte? Como ser feliz nessa vida se não há ninguém no cosmos para o qual nós podemos dirigir as nossas ações de graças quando estamos felizes, ou em cuja presença possamos derramar o nosso coração quando estamos deprimidos? Destaco também o fato que o cristianismo não milita contra a produção científica. O cristianismo não é contrário ao uso da razão, e muito menos a elaboração de modelos de sociedade, sabe? E a produção de uma ciência política que torna o homem livre, emancipado e sujeito à sua própria consciência e àquilo que foi democraticamente pactuado em sociedade. Portanto, eu celebro a modernidade, mas deploro o tipo de mundo para o qual ela nos remeteu. É um mundo frio, é um mundo das leis naturais, mas é o mundo desprovido dos cânticos de louvores, dos salmos, das orações que são próprias do espírito do cristianismo, que, repito, não faz oposição àquilo que de bom essa cultura pôde colher e que foi semeado pela própria fé cristã, que, contudo, não abre mão da transcendência, não abre mão de se relacionar em amor com o Criador dos céus e da terra. Então, leia o livro, ele vai ajudá-lo a fazer boa apologética, entender o homem moderno, o homem também da modernidade tardia, e fazer com que você compreenda também as lutas que hoje são travadas pela própria igreja.